Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós teremos uma espécie de bate-papo e esse vai ser um vídeo um tanto que despretensioso. Não que os outros do canal não sejam, mas esse é um estilo de vídeo que não dá para ser premeditado e programado na seguinte forma. Eu vou pegar o livro X e vou gravar um vídeo estilinho aquele de bate-papo. Se você está me assistindo e viu aquele vídeo que eu gravei bate-papo, sair da zona de conforto, que foi inspirado no livro A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector, você vai entender bem o que eu estou dizendo. E o mesmo aconteceu com Noites Brancas do Dostoiévski. Deixa eu explicar. Nos últimos dias letivos do ano passado, isso foi em dezembro, eu já havia concluído as minhas atividades escolares, estava na escola e falei, vou pegar alguma coisa para ler. Fui até a biblioteca e vi Dostoiévski e falei, opa, Noites Brancas, vou pegar, vou experimentar. E eu comecei a ler esse livro e a primeira página já me deixou intrigada, pensativa. Eu lia, anotava, pensava, e essa é a folhinha que eu usei para poder anotar no dia. E quando eu li o primeiro parágrafo, a primeira página, eu falei, eu preciso falar sobre esse livro. Por isso que eu disse que é um vídeo que não dá para ser programado antecipadamente, assim, eu vou fazer esse estilo de vídeo com esse livro aqui, não dá, porque é uma vontade e é um sentimento que surge naturalmente. Pra vocês terem ideia, eu só li 2 páginas desse livro e falei, eu não posso ler mais, eu preciso parar, eu preciso pensar, e eu pensei por horas, e eu falei, eu preciso gravar um vídeo, porque se eu continuar lendo, eu sei que novas questões e questionamentos virão à minha mente e eu vou acabar me perdendo e não vou gravar aquele vídeo porque já vai ter passado a vontade. Então é um livro que eu parei assim bem no inicinho e hoje eu tô aqui para poder falar, não dele obviamente porque eu não concluí a leitura, mas para falar de algumas questões que mexeram comigo, que me intrigaram e que me fizeram sentar aqui gravar esse vídeo de bate-papo com vocês. Eu queria compartilhar já no primeiro trechinho, só para vocês verem como que o livro começa, para vocês sentirem, ou não, não sei, né? A mesma emoção que eu senti lendo. E o livro começa assim. Era uma noite maravilhosa, uma noite tal como só é possível quando somos jovens, caro leitor. O céu estava tão estrelado, um céu tão luminoso, que ao olhá-lo seríamos obrigados a nos perguntar infalivelmente: como pode viver sob um céu assim toda sorte de gente irritadiça e caprichosa? E eu comecei a me perguntar, seriam só os jovens dotados de uma doçura capaz de permitir que só eles enxerguem a doçura da noite, do céu e da vida? E aqui o narrador ele descreve o jovem como um ser iluminado e como um ser que por vezes parece ter benefícios diferentes de um adulto, sabe? Parece que o jovem sente coisas que o adulto parece ter perdido, parece não sentir de fato. E quando ele menciona no finalzinho desse trecho, né, as pessoas caprichosas, quem são esses seres caprichosos? Os caprichosos, eles não são merecedores. Parece que algumas pessoas são merecedoras desse céu, que é exuberante, e outras não. Será? Aí ele continua. Esse também é um questionamento de quem é jovem, caro leitor, muito jovem, mas que Deus o possa inspirar-lhe muitas vezes. Falando sobre toda sorte de senhores irritadiços e caprichosos, eu não podia deixar de recordar minha boa conduta durante todo aquele dia. Desde bem cedo começou a me afligir uma tristeza singular. E quem aí não se identifica com esse autor, com esse narrador? Pareceu-me de repente que eu, um solitário, estava sendo abandonado por todos e que todos se afastavam de mim. Claro, qualquer um teria o direito de perguntar, mas quem são esses todos? Quem nunca se sentiu assim, né? Abandonado, não, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, tô aqui sozinho, tô na minha tristeza. Quem nunca se sentiu assim? E quem são esses todos? Por vezes parece que você ficar consigo mesmo é difícil, né? Não, eu tô sozinho, eu tô sem ninguém.
Por que dói tanto? Nós nascemos para ser um copo cheio? Ou, né, uma laranja inteira ou não? Ou nós temos que ser a metade, nós precisamos do outro para ser felizes, para conseguir executar as nossas coisas com mais alegria? O que vocês acham? Nós não nos bastamos? Não precisa do outro, né? Aí ele segue adiante, ele diz assim: porque já faz 8 anos que moro em Petersburgo e não consegui estabelecer quase nenhuma relação. Mas para que preciso de relações? Ele se questiona, né? Quer dizer, eu tô sozinha, mas pra que eu preciso do outro? Será que ele vai suprir toda essa ausência que eu tô sentindo, todo esse vazio, todo esse vácuo? Eu já conheço toda Petersburgo sem isso. Aí está porque me parecia que todos me abandonavam quando toda Petersburgo se levantou e partiu de repente para o campo. Então todo mundo parece que saiu e deixou esse cara ali, abandonado. Comecei a ter medo de ficar sozinho e vaguei durante 3 dias inteiros pela cidade numa tristeza profunda, sem entender absolutamente o que se passava comigo. Não havia um só rosto daqueles que me acostumara a encontrar naqueles lugares, na hora habitual, o ano inteiro. Claro, eles não me conhecem, mas eu os conheço. E aí a gente começa a refletir sobre o que é estabelecer relações. Isso é uma relação? Essa de você ter um contato visual com a pessoa? É o bastante para que uma relação seja considerada relação? Quando ele diz que eu os conheço, ele segue adiante dizendo o seguinte: eu os conheço intimamente, já quase fixei suas fisionomias. Agrada-me admirá-los quando estão felizes e me entrego à melancolia quando se tornam sombrios. Então, até o sentimento dessas pessoas, que ele tinha uma relação e um contato visual, era importante. Quase travei amizade com um velhinho que encontro todo santo dia, na hora habitual. É de uma fisionomia muito grave e pensativa, murmura sempre pelo nariz e agita a mão esquerda. E na direita traz uma bengala nodosa e longa como uma empunhadora dourada. Ele até me nota e tem simpatia por mim. Se acontecer de eu não entrar na hora habitual naquele lugar, do Fontanka, estou certo de que a melancolia o atacará. Aí está porque às vezes nós quase saudamos um ao outro, sobretudo quando ambos estamos de bom humor. Então aquela relação, aqui ele está descrevendo a relação com o outro, a relação sem intimidade, mas que acaba acontecendo de uma forma um tanto que até aparentemente desajustada e por obrigação, né? Ou não. E aí ele começa a falar sobre uma coisa muito curiosa, a relação dele não só com as pessoas, mas com as coisas. As casas também são minhas conhecidas. Quando caminho é como se todas avançassem para a rua em minha direção, olhassem para mim com todas as suas janelas e quase dissessem: bom dia, como vai a sua saúde? Eu estou bem, graças a Deus, e em maio vão me aumentar o andar. Ou, como está a sua saúde? Amanhã vou me reformar. Ou, eu quase me queimei e fiquei mesmo assustada. Então, é muito bacana essa parte, porque aí nós temos a personificação, né? Os seres inanimados tendo vida, ganhando vida e sendo participantes ativos da vida desse narrador. E depois que eu li esse trecho, eu comecei a pensar como que eu me relaciono com as coisas, não só com as pessoas, mas com o todo à minha volta. Eu achei uma discussão muito atual, porque em um mundo em que as relações são 99, 95% online, virtuais, você pensar nesse contato com o outro, com a coisa, parece que não existe mais. Porque a gente não tem observado o outro, a gente não tem olhado no olho do outro, quem dirá olhar uma coisa, olhar uma casa, olhar um objeto. A gente está perdendo isso aos poucos, né? E uma coisa que eu queria discutir com vocês aqui nos comentários é: o que é uma relação? Qual a importância da relação com o outro e com a coisa?
É possível, quer dizer, essa introspecção desse personagem e esse sentir-se só é inerente ao ser humano. Isso eu acredito que sim. Quem nunca se sentiu dessa forma antes, né? Mas até que ponto é saudável? E até que ponto a gente precisa do outro? A partir de que ponto, aliás? E ainda pensando sobre aquele primeiro trecho que eu li pra você, sobre as pessoas, em que ele diz que as pessoas, né, são caprichosas e tudo mais. Por que que as pessoas dizem que algumas parecem ser mais merecedoras do que outras? Né? Por que que esse céu só pode ser azul para X pessoa? Por que isso? Por que essa divisão? Por que a gente vive no mundo? A gente vive num mundo que é claramente dividido ao meio, né? Para não dizer em várias outras partes. Por que isso? Por que a gente tem que o tempo inteiro dividir e dizer que fulano merece isso, ciclano não merece porque fulano é bom e ciclano é mal? E aí eu já começo até a lembrar do Magic e o Monstro, que foi o último livro que eu li, que eu pretendo até fazer resenha dele, que é a luta pelo bem e pelo mal. Então por que algumas pessoas são mais merecedoras que a outra, né? Então fica aí, acho que eu já falei demais, eu empolguei, né, gente? Mas tudo bem. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você assistiu até aqui, por favor, deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Como que você enxerga a relação com as pessoas e com as coisas? Deixa aqui, porque eu vou adorar ler, eu vou adorar responder e saber a sua opinião. Me responde também se você já leu Noites Brancas, do Dostoiévski, ou se essa discussão te remeteu a uma outra obra, deixa aqui, recomende também pra mim. Então é isso, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilha com os amigos, comente e não deixe de me seguir nas redes sociais. Eu sou Nina e Suas Letras no Snapchat e no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!